Dia, boa tarde, boa noite a todos e todas. Hoje esse vídeo vai estar falando sobre a regra de L'Hopital. Essa regra ela é muito utilizada para quando eu quero resolver um limite e esse meu limite ele é apresentado na forma fracionária. Então eu tenho minha variável x tendendo a uma constante a qualquer e eu tenho uma função no numerador e tenho uma função no denominador. Só que quando você faz a substituição, o que você encontra é zero no numerador e zero no denominador. Ou seja, você acaba encontrando uma indeterminação. Quando acontecer isto, você pode aplicar a regra de L'Hopital. O que diz a regra do L'Hopital? Ela diz que esse limite dessa função aí com x tendendo a para uma fração, deixa eu corrigir aqui, f de x dividido por g de x pode ser substituído pelo limite com x tendendo a, só que em vez de usar a função f, eu vou usar a derivada da função f, tá? Sobre a derivada da função g. Se isso permitir eu sair da indeterminação, eu posso substituir e o resultado que eu encontrar vai ser o valor do limite que eu vou estar utilizando. Então, ele é específico para quando eu estiver trabalhando com indeterminações. Caso contrário, não vai valer, tá? Então, vamos pegar um exemplo aqui, onde a gente poderia empregar essa situação. Então, supomos que eu tenha lá limite com x tendendo a 1 da seguinte fração: x elevado ao cubo menos 1 dividido por x elevado à quarta menos 1. Olha, se você for fazer a substituição, você passaria a ter aqui 1 ao cubo menos 1 dividido por 1 à quarta menos 1. Isso vai me dar 0 dividido por 0. Ou seja, isso me dá uma indeterminação. Se dá uma indeterminação, eu posso aplicar L'Hopital. Então eu vou substituir. Então vai ficar, ó, limite de x tendendo a 1, só que no lugar da expressão x ao cubo menos 1, eu vou colocar a derivada. A derivada de x ao cubo menos 1 é 3x ao quadrado. E a derivada de x à quarta menos 1 é 4x elevado ao cubo. E aqui nesse caso eu consigo fazer a simplificação, né? X ao quadrado cancela com x ao cubo, que fica no x no denominador, e aí você passa a ter o limite de x tendendo a 1 de 3 sobre 4x. E se você fizer a substituição agora, você passaria a ter 3 dividido por 4 vezes 1, ou seja, você vai encontrar 3 quartos. E esse é o limite da função. Então, é uma forma mais usual de ser aplicada, porque eu não preciso ficar fazendo aquelas fatorações muito grandes, né? Beleza? Então, esse daqui é um exemplo. Deixa eu dar mais um outro caso onde a gente poderia empregar isso. Supomos que eu tivesse lá o seguinte limite, ó, limite de x ao quadrado mais 2x mais 1 dividido por x mais 1, isso com o meu valor de x tendendo a menos 1, né? Se você for fazer a substituição aqui, você vai ter aqui no primeiro caso menos 1 elevado ao quadrado, mais 2 vezes menos 1, mais 1, dividido por menos 1, mais 1. Ou seja, você vai encontrar uma determinação. Você vai encontrar 0 dividido por 0, né? Então eu vou aplicar L'Hopital. Então vai ficar limite de x tendendo a menos 1. A derivada de x ao quadrado mais 2x mais 1 vai ser igual a 2x mais 2. E a derivada de x mais 1 é igual a 1. Ótimo. Então agora eu posso substituir. Substituindo, você passaria a ter aqui, ó, 2 vezes menos 1 mais 2 dividido por 1. Isso daqui é igual a menos 2 mais 2, que é igual a 0. E aqui você teria encontrado o valor do limite.
Um detalhe, uma observação. Eu posso fazer isso quantas vezes for necessário para poder sair da indeterminação. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: o limite de x tendendo a da fração me deu uma indeterminação. Você pode substituir pelo limite de x tendendo a da derivada dessas funções, né? Da derivada de primeira ordem dessas funções. Mas você também pode substituir isso pelo limite de x tendendo a da derivada de segunda ordem dessas funções, tá? Então, eu posso empregar isso daqui para as derivadas de segunda ordem, desde que a anterior, a derivada de primeira ordem, tenha dado uma determinação. Enquanto estiver dando indeterminação, eu posso estar aplicando L'Hopital, até que eu saia da indeterminação e encontre o resultado do limite. Ok? Então, essa é a dica que eu vou estar passando para vocês e o conteúdo da regra de L'Hopital.